Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Vocês Boa me ouvem? noite. Sim, muito bom, muito bom. Maravilha. Então Vamos hoje hoje a gente a gente continua a partir da página 36. Vamos a continuar con la lectura. Traços Estábamos kármicos. leyendo acerca de los trazos kármicos en las primeras páginas del libro en el que tengo yo, el número 12. Estábamos leyendo, no sé si ya karma negativo o Denis, você está mutado. las acciones y los resultados de karma y las huellas kármicas. Obrigado. Manter nossa coluna ereta, nossos olhos Bueno. abertos. Nos vamos a sentar en una postura cómoda, con la columna erguida, con los ojos O ar entreabiertos, entra e sai pelas narinas. y somos conscientes de cómo el aire entra, recorre y sale del cuerpo. Trazer toda a nossa atenção para o momento presente, para o aqui e agora. Vamos centrando toda nuestra atención en este momento, en este tiempo y espacio. Visualize diante de você Y vamos a visualizar delante nuestro, projetando a partir do seu coração como proyectando a partir de nuestro corazón al gurú, al maestro, a deidade de devoção, o a la deidad de nuestra devoción, Tapiritsa, Shenlaokar, puede ser Tapiritsa, Sherabshan, Shenlaokar, Sherab Chanma, ser por quem você tem devoção. un ser por quien tengamos devoción. Mantenha a visualização Vamos a até sentir mantener essa presença, la visualización hasta llegar a sentir la da presencia, presença da deidade, el calor de la presencia de la deidad, o brilho da deidade, el brillo de la deidad. sinta-se na presença Nos da sentimos en deidade. la presencia de la deidad.
visualize, compreenda e experimente a deidade como inseparável Y vamos a de visualizar, todos os seres iluminados. comprender y percibir a la deidad como indivisible de todos los seres iluminados. A essência da própria iluminação. Percibimos la esencia de la propia iluminación. Da testa da deidade emana uma corrente de De la luz cabeza de la deidad emana una corriente branca de luz blanca. Essa corrente de luz branca toca a sua testa. Esa corriente de luz blanca toca nuestra frente. Um tigre de luz branca, aproximadamente En la que hay acima un dos tigre de luz olhos. blanca, un poco como a la altura, un poquito más arriba de los ojos. Esse toque da luz que Y emana ese da toque deidade de la luz que emana de la deidad te concede as iniciações do corpo, nos concede las iniciaciones concede del o cuerpo, empoderamento do corpo, nos concede el empoderamiento de cuerpo faz do seu corpo y hace de nuestro um cuerpo corpo iluminado. un cuerpo iluminado. Sinta o toque. Sentimos ese toque. Mantenha-se na presença Nos mantenemos en esta presencia do corpo iluminado. del cuerpo iluminado. Da garganta da deidade Ahora, desde la garganta de la emana deidad uma corrente de luz vermelha emana una corriente de luz roja que toca a sua garganta que toca nuestra garganta, faz da sua fala a y fala hace iluminada de todos de os nuestra Budas. habla el habla iluminada de todos los Budas. Permaneça por um tempo no silêncio e na experiência da Permanecemos iluminação, por un momento en silencio com o empoderamento da fala, com a iniciação en el empoderamiento del habla, la iniciación del habla. faz da sua fala a fala iluminada Hacemos de de todos os nuestra habla Budas. el habla iluminada de todos los Budas. O coração da deidade emana uma Ahora, corrente desde de el luz corazón de la azul. deidad, emana una corriente de luz azul Que toca o seu coração Esa luz toca nuestro corazón e faz do seu coração y hace de nuestro corazón, a sua mente, nuestra mente, a mente iluminada. la mente iluminada. Mantenha sua consciência na altura do coração, Y mantenemos la conciencia en la zona del corazón e por um instante
se Y por un permita só instante permanecer nos presente, permitimos solo permanecer completa, completo, presentes, completos, na experiência da mente iluminada, en la experiencia na experiência da de la abertura mente iluminada, en la experiencia de apertura no coração. en el corazón. Repouse nessa abertura, Reposamos en esa apertura. se você tem dificuldade em repousar nessa abertura, Si tenemos dificultad de reposar en la visualize se apertura, flutuando no céu, nos de visualizamos forma completamente flotando en el cielo y visualizando la disolución de nuestro permitindo que cuerpo sua físico consciência se funda ao espaço, y permitiendo que nuestra conciencia se funda con el sendo uma espacio, consciência céu, uma consciência espaço, que se transforme en una aberta, conciencia cielo, una conciencia espacio, ampla, abierta, amplia, sem qualquer limite, sin límites, que é só presença e abertura. que es solo presencia y apertura. Repouse nessa presença e abertura. Reposamos en esa conciencia de presencia y apertura.
que a deidade diante de você se dissolve Visualizamos ahora que la deidad completamente em luz, que está delante nuestro se disuelve se completamente funde com en você luz e você se funde y se funde en na nosotros deidade, y nosotros nos fundimos da en la perspectiva do deidad vazio, da abertura desde la perspectiva del e da vacío, luminosidade. de la apertura y de la luminosidad. Sinta a presença Sentimos la presencia das divindades, das deidades de proteção, de las deidades de protección como Yeshuan, como Yeshua, que ocupam todo lugar em que nós estamos, o lugar em que você está, que ocupan y protegen el lugar en el que estamos ahora, que protegem de todos os obstáculos e obscurecimentos, nos cuidan y protegen que de te todos los permitem se obstáculos conectar y de los diretamente oscurecimientos com y o nos vazio, permiten com a abertura, conectarnos directamente con el vacío, con la apertura, e nesse vazio, nessa en abertura, ese vacío, todos en os esta apertura, obstáculos se dissolvem. todos los obstáculos se disuelven. Observe os obstáculos que se dissolvem. Observamos cómo los obstáculos se disuelven. Traga a sua experiência, a sua presença a um obstáculo. Traemos a nuestra presencia algún Perceba e obstáculo permita que ele simplesmente se dissolva, y permitimos y observamos abrindo cómo espaço se disuelve. na vastidão. Se disuelve y crea espacio en la vastidad.
Desce, traga a tua atenção. Vamos ahora trayendo nuestra atención E nós continuamos, então, nosso estudo de onde nós paramos. y vamos E nós estávamos na a página volver 35, al 36, estudio né? Onde y la o lectura. autor ele vai trazendo um exemplo de como o sonho Estábamos en un ejemplo se que traía contamina Rinpoche com de o cómo el sueño samsara e com o dia a dia e se como contamina con el o sonho traz samsara imagens do nosso dia a dia e y ele cómo trazia uma historinha, né, el de uma sueño mulher trae que imágenes de nuestro día a día. vivia Y él hablaba de uma un vida hombre agitada, com uma série de situações, que um dia vivía con una já adulto se familia passa con algunos numa problemas casa em de que as pessoas chico discutem y de muito, noche ele pasa tem delante de una uma casa en que reação de um traço kármico había una familia e que ele vai discutía dormir, ele tem um y eso sonho que está relacionado com reenciende isso. No una dia huella kármica. seguinte, ele Entonces tiene un mal sueño esa começa a noche, ficar irritado com a esposa. Então, se nós fazemos despierta toda a irritado conexão sansárica y crea una situación similar. traços kármicos. O nó central aqui é a perspectiva do traço Entonces, kármico. Isso lo que de principal alguma aquí forma es la perspectiva de la huella kármica, estabelecendo na superfície da que mente se va estableciendo en la mantém superficie se de nuestra mente, fortalecendo ali até criar uma se mantiene, até que se torna uma se característica fortalece hasta que marcante, pasa a ser que una marca o característica nosso marcada passado, o nosso de presente e o nosso nuestra futuro. Então, o traço personalidad kármico del ele pasado, tem presente y también futuro. essa força, Entonces, la huella essa kármica energia tiene mucha que de fuerza, alguma tiene forma pode energía, marcar a nossa história. que Então, no sonho, por es algo que exemplo, marcó nuestra o historia. homem reage à provocação da companheira do sonho com Entonces, en el sentimento de sueño, raiva e dor. después del A sueño, resposta é este como hombre se reacciona con esa ativem traços rabia kármicos que que foram estaba en sus huellas registrados kármicas em y sua que apareció en el memória presente. mental quando criança e provavelmente foram reforçados muitas vezes dias em dias. Entonces, estas Quando a huellas companheira kármicas do probablemente habían sido sonho también entra na reforzados mente do a lo homem largo com de su sono, vida. sua reação é de aversão. Y entonces su Exatamente compañera reacciona quando ele con acorda. aversión A ante la aversão, a invitación de él. raiva, como um resultado da provocação. O que é importante, ele tem no sonho uma experiência muito parecida com a reação que Entonces, ele tinha quando criança em relação à provocação. el sueño es A como la aversão repetición de las do sonho imágenes o las vivencias de la uma nova infancia. ação que cria uma nova semente. Cada Y ahora él tiene una nueva vez acción que crea una nueva semilla. Cada vez Entonces, nós cada vez sentimos a aversão, que nosotros a sentimos rabia, a raiva, é aversión, uma nova semente, é novo traço esas kármico. emociones son nuevas semillas, Cada vez que nós temos raiva, nuevas huellas sentimos raiva, kármicas. é como se nós plantássemos uma nova Entonces, semente. cada vez que tenemos A rabia, ação do traço kármico estamos é plantando una ativada semilla para que mais ele se fortaleça e floresça. que fortalece esa Quando huella ele kármica acorda, y sigue está creciendo. tomado pelas emoções negativas, que são o fruto de karmas anteriores. Entonces, esa emoción de la rabia, en este caso, lo toma a la persona. Amado e distante de sua companheira. Para complicar ainda mais as coisas, a companheira reage de acordo Y entonces, además de él sentirse así, su compañera también reacciona talvez ficando irritadiça, irritada, o retraída, o impaciente, subserviente. E o homem o novamente también reage sometida. negativamente, Y el hombre vuelve a mais reaccionar uma semente negativamente, kármica. Ou seja, sembrando así otra semilla tem no kármica. sonho uma experiência de aversão. Quando acordado, ele vem, ele expõe isso, ele traz isso para a companheira. Entonces, De alguma forma, a companheira fica irritada. el sueño de aversión, O traço kármico da cuando él companheira despierta, esa aversión pasa
a la companheira, vigilia ele fica y com mais aumenta, raiva. porque Ou seja, su pareja o también karma reacciona así. vai se retroalimentando em nós. Entonces es una retroalimentación del trazo kármico. Qualquer reação a qualquer situação externa ou interna Cualquier reacción enraizada, gerando, baseada no A apego ver. ou aversão, deixa um traço na mente. cualquier Da mesma reacción maneira deja que o karma dita un trazo en la as mente. reações Como el das karma dicta nuestras correntes reacciones, kármicas, estas siembran nuevas semillas gerando kármicas, futuras las cuales reações. determinan otras reacciones É y dessa así maneira que interminablemente. conduz a De mais este modo, el karma lleva a más y más karma. o ciclo interminável Es la rueda de da samsara, reação. el incesante ciclo de acción y Interessante reacción. essa perspectiva do karma, porque ela Entonces, está es presente e interesante fortalece, se esta manifesta perspectiva de karma, em nossas reações diárias. porque Nas nosotros pequenas lo coisas que hacemos nós como fazemos recrearlo no dia a y dia, hacemos cada crecer ele se en cada una ele de se nuestras reacciones diarias. amadurece e ele faz com que a gente não olhe para as coisas como elas realmente são. Entonces, a la vez ese karma hace que no podamos ver las cosas como realmente son, Eles são obscurecimentos porque son na visão, em nossa oscurecimientos en nuestra visión, en nuestra forma de ver, com apego ou com aversão a partir de y qualquer hace que nosotros reaccionemos con apego o con aversión en cualquier situación. Os relacionamentos, como nos nossos traços kármicos se manifestam. En los vínculos, en las relaciones, se ve muy claro Revelante, né, porque revela cómo se manifiestan las huellas por kármicas. exemplo, uma toalha molhada em cima da cama. Objetivamente, o que é alguém Entonces da el ejemplo de una toalla mojada sobre la cama. Objetivamente, ele é só uma toalha molhada em cima. Objetivamente es solo E como é que una se toalla retira mojada. a toalha molhada em cima da cama? Pegando a toalha e pendurando-a para secar. ¿Y cómo se soluciona ese tema? Y sacando la toalla Se a y nossa colgándola. reação é uma reação de raiva, Ahora, si nosotros sentimos rabia relação ao fenômeno, o apego en esse é relación o traço kármico a ese fenómeno, para ele. eso es una huella O kármica. traço kármico se manifesta. Então, muitas vezes, na perspectiva Entonces, de um relacionamento, numa história, ou mesmo en, nós educamos en las nossos filhos, relaciones no o dia a en la dia, educación de los quais hijos, são nossos traços kármicos? lo que nosotros proyectamos son Fenômeno, nuestras huellas ele está kármicas, desprovido porque el de fenómeno en apego e sí aversão. Apego e está aversão desprovisto de apego y aversión. está na El forma apego y la como aversión nós están en nuestra mirada, relacionamos en nuestra interpretación olhar ou como nós lidamos com os fenômenos. o cómo direccionamos nuestra mirada. Porque nós meditamos na perspectiva do espaço, da abertura. Por eso nosotros meditamos Esses fenômenos en la perspectiva del espacio y la apertura para poder ver a esos fenómenos de las huellas como simples fenómenos, como nubes que pasan por el cielo. Da forma com que ela surge. Una nube que surge con la forma que sea, O traço kármico é que que pasa que y a se gente va. enrosque. Tem La apego, huella kármica, só que quando que nós siempre están olhamos compuestas de essa apego o aversión, nuvem que surgiu pela toalha molhada em cima da cama, geramos raiva, ficamos raivosos, generamos queremos brigar, naturalmente rabias, deseos de pelear nós alimentamos esse traço kármico. y alimentamos Isso com todas as coisas las huellas do kármicas dia a y lo dia. hacemos Em casi si, todo el tiempo. é só uma toalha molhada em cima da cama. En sí hay una toalla mojada en la E cama. se a toalha molhada está em cima da cama do vizinho, nós sequer sabemos que ela existe, mas é também uma toalha molhada. Agora, Sea donde sea que esté esa toalla mojada, uma es simples ação como essa, un hecho gera completamente mais aversão, produz sensible, mais raiva, sencillo, produz pero que puede provocar aversão. una gran rabia, Nós un gran apego. reforçamos isso. Como nós Nosotros construímos mais karma, construimos más de eso, sobre a aversão. creando más huella kármica. Então, essa é a perspectiva
Essa é a perspectiva do traço kármico, que se consolida, que se Y fortalece así, na medida em que a lo nós largo de la vida, la huella reproduzimos se consolida, essa ação. porque vamos como reproduciendo siempre Na una medida em misma que nós, reacción o cada acción. vez de novo, sentimos apego, sentimos aversão. Y esto pasa cada vez que sentimos apego y sentimos No nível aversión. psicológico, o karma determina todas as dimensões da existência. Ele molda os fenômenos mentais. Aunque este ejemplo se centra en el karma a un nivel psicológico, el karma determina cada nivel de nuestra existencia, moldea los fenómenos emocionales y mentales en la vida de los individuos, así como también la percepción e interpretación de la existencia, el funcionamiento del organismo y el dinamismo de causa y efecto del mundo externo. Todo aspecto de la experiencia, no importa cuán grande o pequeño sea, está gobernado por el karma. Governado e direcionado pelo karma. Está gobernado y direccionado por el karma. Esses traços kármicos que estão em nossa mente, desde que nós nascemos, Entonces, nós aprendemos todas las huellas kármicas que cada uno de nosotros tenemos do apego e da desde raiva, la infancia cada vez que sentimos apego, cada vez que sentimos raiva, se alimenta y se reafirma durante o dia, cada vez nós que reforçamos tenemos una reacción, por pequeña que sea, Então, o traço de rabia o apego. como uma semente. E Y es siempre una nueva semilla. precisam de certas condições para se manifestar. Y a la vez, al ser una semilla, precisa de ciertas Semente, ela precisa condiciones de uma terra fértil para crecer, para se para manifestar. manifestarse. O traço kármico está lá. As condições da vida El trazo kármico a veces está, são como terra fértil. A toalha molhada em cima da y cama é terra fértil lo que nos pasa día a día para que o karma, es como la tierra fértil en la a que raiva venha, para que esa a raiva semilla crezca, floresça. para que Muitas florezca vezes el a apego, raiva causa o estrago que ela causa. la rabia, con todas las consecuencias É solo fértil. que nos traen. Exatamente como a semente precisa da combinação certa de umidade, Las huellas kármicas que quedan en la mente son semillas y al igual que estas, requieren ciertas condiciones para manifestarse. Así como una semilla necesita la combinación adecuada de humedad, luz, nutrientes y temperatura para germinar y crecer, también las huellas kármicas se manifiestan cuando aparece la situación adecuada. Los elementos de la situación que apoyan la manifestación del karma se conocen como causas y condiciones secundarias. Es útil pensar en el karma como un proceso de causa y efecto, ya que lleva a reconocer que las opciones se elijan para responder a una situación interna o externa tienen consecuencias. Una vez que hemos entendido que cada vestigio kármico es una semilla para futuras acciones gobernadas por el karma, podemos usar este entendimiento para no generar negatividad en nuestra vida y, en cambio, crear condiciones que influyan positivamente en la misma. Si sabemos cómo, podemos permitir que la emoción se libere a sí misma en cuanto aparece, ya que en este caso no se crea un nuevo karma. A perspectiva da consciência. Quando nós não ficamos presos no que aparece como traço Cuando nosotros no quedamos atrapados en la emoción que aparece y podemos observarla como si observáramos un paisaje, vamos generando cada vez más conciencia. Y vamos haciendo crecer a la conciencia abierta y no a la conciencia cerrada, que es esencia de la huella kármica. Porque nosotros nos cerramos cuando seguimos la huella kármica. La conciencia abierta nos pone en otra situación en la que podemos mirar la rabia,
mirar el olhar para a apego, inveja, el orgullo, olhar para a la ignorância. envidia, la ignorancia. Então, nós olhamos para o traço kármico, olhamos Entonces, para o apego cuando e lo aversão, miramos, não como quem se envolve no apego e aversão, no como mas como envolviéndonos consciência do apego e aversão. Então, en o esa apego e huella, aversão consciente de sino que tudo. estamos Nós conscientes sabemos que de aquilo nuestro é apego, de nuestra nós aversión, sabemos que o que surge é lo raiva, observamos, nós sabemos que o que surge é o apego, sabemos que surge nós sabemos que o que surge é pensamento. miedo, el apego o el Nós treinamos pensamiento. Jiné Por eso nos entrenamos en para Shine, permanecer. E os calma, pensamentos ali permanecer. borbulhando. Y en esa Não práctica negamos nenhum deles, porque están negar ahí los pensamientos aversão e burbujeando aversão reproduz karma. y a la vez no E estamos aversão. negándolos, porque E não negarlos sería seguimos nenhum aversión deles, al porque pensamiento seguir é apego. y tampoco seguimos el discurso de esos pensamientos, porque seguir el curso de ese pensamiento sería apego. Os pensamentos vindo, os pensamentos Entonces, los surgindo, pensamientos vienen, surgen, e nos conectamos na abertura, na nosotros nos observação, conectamos en la apertura, na observação en la observación consciente. consciente. Há uma dificuldade aí, porque quando nós começamos a meditar, quando Hay nós una começamos dificultad uma prática de Shiné, cuando nós descobrimos que comenzamos una perceber práctica o de pensamento ali é um meditación o de recurso Shiné. muito louco, porque os Nos damos pensamentos cuenta estão o que tempo todo vindo. el tema del Às vezes a gente pode pensamiento ficar 2, 3 surge segundos sem seguir esses pensamentos. a una gran velocidad Mas cada y, vez que nós conseguimos ficar pelo menos um y a instante veces no conseguimos tranquilos, ni siquiera verlos todos. nós nos conectamos a essa Sin perspectiva embargo, da abertura, si a essa seguimos en la perspectiva perspectiva da de la consciência. apertura, vamos a poder ir logrando como esa E se nós distancia que evita la permanecermos na reacción. perspectiva autoconsciente, a emoção simplesmente se libera. Y la A emoción o el emoção pensamiento que simplemente surge se é uma liberan. manifestação de traço kármico. A Esa emoção emoción o que pensamiento que surge surge como a huella raiva, o kármica apego, a inveja, surge que surge nada mais é do que si la manifestação observamos desse traço kármico, desse sola, fenômeno se diluye. que vem e nos toma. Então, dentro disso tudo, Entonces, nós, ao tornarmos-nos mais autoconscientes, al tornarnos nosotros más autoconscientes, permitimos que os traços kármicos se liberem, permitimos emoções. que las huellas kármicas se liberen, o Então, sea o que Rinpoche diz, se se desvanezcan. soubermos como, e o Rinpoche nos dá a Si receita do como, sabemos cómo, dice Rinpoche, se nos conectarmos à natureza pura da mente, si nos se conectamos a la experimentarmos a naturaleza pura de la espaciosidade, mente, a consciência experimentamos la aberta, espaciosidad, la conciencia esse abierta, é o como, ese es el cómo. esse é o como. Se na hora da dor Esa es la manera nos conectamos à que en abertura el momento de e dolor não ao objeto, nos se nesse conectamos a la momento nós apertura nos y no al conectamos objeto ao del espaço dolor. aberto do ser e não à Si nos perspectiva conectamos obscura de seguir al um único espacio pensamento, abierto del ser y no a esa perspectiva tan nós podemos permitir cerrada, que a emoção se autolibere, ahí algo surja. Nesse las huellas caso, kármicas nenhum se karma liberan novo é criado. y ahí no estamos creando un nuevo Não karma. há karma positivo, karma negativo ou a sucessão de perspectivas kármicas. Se nós conseguimos Si nos nosotros nos mantenemos conscientes en la espaciosidad, no hay perceber a karma aversão surgindo, ni a positivo raiva surgindo, ni negativo. simplesmente permitindo que ela se libere, se autolibere. La huella kármica de esta manera Nós se nos autolibera. envolvemos com o karma, nos envolvemos com o traço Si kármico, empezamos nos a envolvemos com a opinar emoção, o a nós manifestar produziremos mais karma. y a envolvernos con las emociones y los pensamientos, volvemos a Os alimentar. ensinamentos dizem que se
se envolver com a raiva é como tentar, Entonces, é como atirar identificarse con la rabia es como tirar una piedra a un lago, para tentar una resolver piedra grande, e nessa pedra tem uma corda amarrada e na outra ponta da corda está o nosso pescoço. y en esa Resolver o tiramos, problema na raiva. hay una cuerda que ata a la piedra a nuestro cuello. Fazer esse movimento. Entonces, Leva junto. nos lleva Tira junto. a pedra, mas você Nosotros descargamos esa rabia, nos está na llenamos de energia da rabia raiva, y nosotros vamos junto com junto con la raiva, rabia. reproduzindo o traço kármico da raiva. Ou, se soubermos como, poderemos permitir que a emoção se autolibere, tão logo ela surja. Neste caso, nenhum karma novo é criado. Nenhum traço kármico, nenhuma emoção aflitiva Entonces, ninguna emoción aflictiva é capaz de permanecer quando nós temos coragem de olhar diretamente es para ela capaz de permanecer e si rir nosotros la estamos observando e gargalhar conscientemente. dela. Se nós, quando estamos com raiva, Si conseguimos nosotros olhar cuando estamos con para o rabia objeto que nos causou raiva, porque o objeto é inerte, logramos mirar qué mas objeto sim nos para a causó nossa rabia, consciência raivosa, para o que a raiva produz em podemos nós. soltarla. E ao invés de nos preocuparmos com o fenômeno, nos preocuparmos sim com tudo aquilo que está Entonces, si dentro e olhar nosotros, diretamente para aquilo que en está lugar de dentro, preocuparnos por las situaciones o imediatamente los objetos, nos ocupamos de a raiva lo que se estamos libera, sintiendo a y lo emoção observamos, aflitiva se libera. cualquier emoción Mas aflictiva esse olhar se é o libera. olhar da consciência, é o olhar da base, Es é un o olhar ver o desperto. mirar de la conciencia, de la base. Porque nós geramos karma em todas as nossas ações, porque nós não estamos despertos. Entonces, ¿por qué generamos karma en cada una de nuestras Nós acciones? estamos envolvidos Eso es porque estamos envueltos directamente com o sofrimento que o karma produz por el sufrimiento que nos trae el e karma com o sofrimento que é produzido pelo karma, produzindo novo sofrimento, y nova dor. siguiendo en esa misma Então, lógica a de tradição, producción de dolor. com base nisso, ela é capaz de nos compreender, ou melhor, a tradição diz que, com base nisso, é capaz de compreender o indivíduo. Porque ele Entonces, nada mais é do que fruto de seus traços kármicos, de suas ações, cada individuo en general es e el de como fruto de sus huellas ele kármicas. reforça tudo aquilo que lhe surge, como ele reforça a raiva, como ele reforça o apego. Con su propia manera cada uno de As práticas reforzar tibetanas, por exemplo, de predição, el de apego, la adivinhação, ignorancia y la que nós rabia. chamamos de Mo, a Mo nada Hay una mais práctica é do que que se vamos llama olhar Mo, os traços kármicos como e a partir una desses traços kármicos, adivinación. a Mo nos dá direcionamentos, Entonces, por onde seguir, Mo, como esta caminhar. práctica nos da un direccionamiento Então, de quando um cómo lama, seguir, quando um cómo praticante de cambiar. Mo faz uma predição, Cuando se ele hace una está predicción guiando com você para os con esta traços práctica, kármicos. São esses traços kármicos aqui mira, presentes. se mire a la Esses persona traços con sus kármicos huellas kármicas. direcionam algo. Não são determinantes. Por que Entonces, não são estas determinantes? tendencias kármicas tampoco es que son Eu conseguir atingir determinantes, o estado de consciência, porque si vou cada uno diretamente para o traço kármico. puede lograr el estado de conciencia para ver claramente el trazo kármico, Eu me libero. Eu me se liberto. produce la liberación, me libero de esa E huella. quando nós falávamos outro dia que existem 4 ações e uma ação é a ação de Entonces, poder, hablábamos de 4 tipos de acciones. La acción de poder era una de ellas. a coisa me causa raiva. Yo sé, por ejemplo, que algo me causa Eu rabia vivo isso novamente. y lo vivo de Ao nuevo. invés de eu sentir raiva, eu olho diretamente para o fenômeno, Entonces, diretamente para a minha reação em relação à yo raiva. puedo mirar
Entrenarme a mirar al fenómeno y a mi reacción. Da minha reação. Eu gargalho da minha reação. Y me río de mi reacción. No la tomo en Então, quando nós serio. falamos de Dzogchen, nós estamos falando Entonces, exatamente al dessa hablar de Dzogchen, perspectiva. estamos Eu hablando de uso esta o traço perspectiva. kármico para buscar a iluminação. Eu uso a raiva, mas eu Yo uso uso la huella kármica para buscar la iluminación. e olha o que a raiva está fazendo comigo. E como eu reajo Me doy cuenta de lo que la rabia hace eu conmigo. libero a raiva. Y al darme cuenta, no la sigo, la libero, Sem me envolver, sin perder a envolvernos, consciência. sin Nós perder la sabemos conciencia. como, ou Entonces, seja, se soubermos como, poderemos y sabemos fazer que a cómo, emoção se autolibere, tão logo ela surja. podemos lograr Nesse que la caso, emoción se temos um autolibere tema novo. apenas surja. Porque Shamatha e Shiné, Shiné em tibetano, Entonces, Shamatha em sânscrito, shamatha, que é es la tão práctica en exatamente o sánscrito, como permanecer. shin en Seja tibetano, isso, es para que a gente simplemente treine la nossa práctica del mente calmo permanecer a ver os pensamentos para surgindo entrenar la mente a ver e não seguindo, el surgimiento de los pensamientos ser y uma no seguirlos, observadora. ser Essa mente observadora é a observadores. mente consciente de si. Esa mente observadora es la mente consciente, la mente de Ela apertura, mesma. Sem se apegar e sem negar. sin apegarnos y sin negar. E os tibetanos, então, eles vão dividir em dois tipos de karmas. Los Tem tibetanos uma coisa que é dividen karma negativo, o en karma positivo negativo, e o karma positivo y karma E neutro. Rinpoche nos propõe, na sequência, a Y Rinpoche discutirmos um pouco sobre karma propone negativo. discutir un poco de karma negativo. Se reagirmos a uma Si reaccionamos com ante una emoção situación con negativa, una emoción negativa, o traço la deixará huella na mente que queda en la dia mente terminará por madurar e influir negativamente negativamente uma en situação. alguna situación de nuestra vida. Por exemplo, se Por alguém está ejemplo, zangado conosco, si alguien está e enojado con nós, em nosotros y resposta, también reagimos nosotros com raiva, reaccionamos con enojo, deixamos dejamos una huella que que torna hace mais más provável que a posible raiva o probable que éste vuelva a surgir y que encontremos la condición secundaria que suscitará nuestro enojo habitual. provável para Esto es nós fácil de ver si tenemos una gran cantidad de enojo que a nossa en nuestra raiva vida se manifeste. o si conocemos a alguien É así. fácil de perceber. Se Las sentirmos personas muita irritables raiva em nossas se ven vidas, continuamente en situaciones vemos que pessoas justifican su que ira, sintam muita raiva, mientras que aquellas menos apesar enojadas no. pessoas raivosas, Las situaciones sempre em qualquer externas tempo pueden ser similares, pero las distintas têm inclinaciones ações kármicas que justificam crean a mundos raiva, subjetivos enquanto diferentes. pessoas com menos raiva, não. Todos nós conhecemos alguém que tem raiva de tudo. Entonces, todos conocemos personas que tienen rabia Mas é um traço muy, kármico muy seguidamente. que se cristalizou, que Es foi una reforçado, huella kármica que que é cristalizó A y que se va emoção reforzando. se reforça e sempre surgirão novas oportunidades Entonces, e meios siempre hay nuevas oportunidades que a raiva que surja, para que a raiva se hagan que manifeste esa e para que a raiva rabia se manifieste y que entonces se As incremente. situações externas podem ser semelhantes, mas as inclinações kármicas diferentes criam sujeitos diferentes. Identidade é traço kármico. La identidad Quem nós es somos, una huella como nós kármica. somos, como nós nos ¿Quién comportamos, somos? como nós vamos ¿Cómo, ficando ao longo do tempo, cómo nos comportamos? diz ¿Cómo dos vamos traços viviendo a lo largo del kármicos tiempo? e de como nós os alimentamos. Eso está formado por nuestras huellas kármicas. Se uma emoção é expressa Si una emoción se impulsivamente, expresa de manera pode gerar impulsiva, puede resultados generar e reações fuertes fortes. resultados y A raiva reacciones. pode levar a uma briga, El ou enojo um lleva a erro pleitos o a cualquier destrutivo, otra situación destructiva.
las personas podem ser prejudicadas pueden resultar por física o conta emocionalmente da nossa dañadas. Isso não é Esto verdade no apenas solo com a sucede con el raiva. enojo. Se o medo é manifestado Cuando com una raiva, ele persona também presa del gera miedo grandes actúa estresse para a dejándose pessoa llevar por él, e puede alimentar generarle muchísima tensión. La persona se aleja de los demás y traço así kármico sucesivamente. não é No es difícil difícil ver perceber cómo esto produce como isso causas leva a nocivas traços kármicos que influyen negativos negativamente en el influenciam futuro. negativamente. Se suprimos a emoção, Aun mesmo si assim fica suprimimos la um rastro emoción, kármico queda un rastro kármico, negativo. un rastro negativo. Esse é um ponto importante. Y este es un punto importante. Há uma diferença Hay una significativa diferencia nos praticantes significativa tibetanos en los practicantes que tibetanos, não, porque nós não vamos suprimir a emoção da raiva, porque nosotros no nem vamos a do apego. suprimir la rabia ni a suprimir el Suprimir é apego, a aversão. porque suprimir es Então nós aversión. não vamos suprimir a raiva. Entonces no tenemos que Daqui a eliminar la pouco nós vamos rabia. entrar na perspectiva dos reinos da existência. Ya dentro de Nós poco vamos vamos a ver, hablar de los reinos de la existencia. dos reinos que Y uno de surge esos reinos é o reino dos infernos. E o es el reino reino de los nada infiernos, mais é do que a manifestação que es do la veneno da raiva, manifestación a a pleno manifestação del veneno de la rabia, de todas as condições da raiva. de todas las condiciones E que no tiene reino la dos rabia. infernos, os tibetanos Y en dividem ese reino infernos quentes e infernos frios. dividen los Muitas vezes há tibetanos pessoas que en têm inviernos raiva. calientes y E fríos, a raiva se manifesta como calor, uma raiva porque a veces hay rabias que se a pessoa manifiestan fala, a pessoa como grita, calor, como gritos, mas há pessoas que não manifestam externamente essa y a la raiva, vez hay mas otro é tipo uma de rabia raiva que las fria. personas no la manifiestan, es más Porém, fría. nós não negamos e não Por eso suprimimos as emoções. nosotros no negamos Nós en nos nuestra tornamos práctica las conscientes das emociones. emoções. Nosotros nos A tornamos ira, a conscientes raiva não é a de negação da esas raiva. emociones, porque la Não negación de é la rabia no no la momento que a libera. toalha molhada está sobre a cama, nós El negamos a momento raiva que estamos que sentindo está la toalla mojada en la na forma cama, de tentarmos sermos bonzinhos. nosotros tratamos de no sentir el enojo que nos produce, Não é essa a dinâmica. y ese no es el camino. A dinâmica é sentir a raiva La dinámica es de sentir la forma rabia consciente, de manera sabendo consciente, que ela pode se sabiendo transmutar em compaixão. que ella puede transmutar a Então não é a compasión. negação, é outra coisa. Entonces no es É negación, uma outra natureza. es algo de otra Porque naturaleza. senão a gente vai numa perspectiva de domar emoções, Porque si no vamos negar as en la emoções, vía de e domar a gerar las mais traços emociones, kármicos e pero con esto problemas mais creamos diversos. más trazos kármicos y Nós não otro tipo de negamos a problemas. emoção, nós sentimos a emoção, Nosotros mas sentimos nós la emoción, aprendemos a entender de forma consciente la desde a sentimos base. y la vemos de manera consciente, desde la Se base. suprimirmos a emoção, mesmo assim haverá um traço kármico Si negativo. suprimimos la A emoción, emoção é uma igualmente manifestação de aversão. habrá un trazo Ela kármico ocorre negativo. pelo fato de reprimirmos algo dentro de nós, Ocurre algo atrás de uma porta, trancando cuando tensamos algo dentro de nosotros mismos, de cuando nós, ponemos alguna cosa detrás de la puerta y le echamos llave, forzando así a una parte de nuestra experiencia a permanecer en la oscuridad, donde espera, aparentemente hostil, hasta que la causa secundaria apropiada la llame. Entonces muchas veces reprimimos la emoción y el sentimiento y bueno, o somatizamos, nos enfermamos o en algún momento explota la emoción y hace un desastre, algo que nos trae muchos problemas. Entonces, cuidado con negar la rabia o esconderla. El querer hacernos los buenitos, eso trae el problema de que estamos reprimiendo. Y un día eso explota.
está sendo alimentado na negação. porque la huella kármica está siendo alimentada Isso pode vir a se manifestar de muitas en maneiras. esa supresión. Por exemplo, se suprimirmos nossa inveja dos Esto outros, puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, si suprimimos nuestra envidia respecto a otros, esta podrá manifestarse más adelante como una explosión emocional o podrá presentarse en un juicio muy severo acerca de aquellos a quienes secretamente envidiamos. Aún cuando neguemos esta envidia ante nosotros mismos, un juicio mental también es una acción basada en la aversión y por tanto también crea semillas kármicas negativas. O julgamento mental também é uma ação. Isso é importante. Entonces, nuestros pensamientos de juicio o de crítica también son una acción. Nosotros podremos lograr no mostrar nuestra rabia. Sin embargo, nuestra mente está juzgando. Está diciendo esto está bien, esto está mal. No reposa en el espacio, en la apertura, en la conciencia. Porque desde la perspectiva de la conciencia, lo que nos gusta o no, no es ningún problema. Entonces, buscamos la conciencia libre. Ahí vamos a ver, parece que hay algunas preguntas en el chat. Nossos traços kármicos acabam atraindo por afinidade justamente alguém que tem a propensão de vibrar sim. Nuestros trazos kármicos, dice Ángel, acaban atrayendo por afinidad justamente a alguien que tenga la propensión de vibrar en las reacciones esperadas de esa huella kármica. Entonces sí, es fácil que si tenemos esa tendencia de rabia, atraigamos situaciones que nos provoquen rabia. Por eso es importante la práctica de Rigpa. Pietro, essa é uma característica, é sinal da realização Eso, da prática. eso lo dice Pietro. El entrenamiento en Rigpa es importante. Debemos mantener la atención pura, sin apego ni aversión. Con el tiempo de práctica, esa presencia pura comienza a manifestarse en los eventos diarios. Surgen las situaciones que apenas las aceptamos sin apego ni aversión, cambiando así la huella kármica de aquella situación. Surgem situações e apenas as aceitamos sem apego ou aversão, mudando o karma dessa situação, sem dúvida nenhuma. Se aquilo que nos causava aversão Si aquello que nos causaba aversión surge y nosotros lo observamos conscientemente, ella se libera y entonces se debilita. Una vez que pasas por una situación recurrente sin apego ni aversión, el karma antiguo referente comienza a disolverse. Esto tiene que ver con la psicología. Podemos llamarlo también como subconsciente o inconsciente. Está inconsciente, pero está activo, revelándose a través de nuestras acciones. Dice que la mente no entrenada es como un automóvil sin conductor. Kaliel dice, los trazos kármicos se tornan más fuertes
y sedimentados cuando creemos que somos ese ego, ese personaje. No que gostamos, no que não gostamos, no que queremos, no que não queremos. Uma forma também de Una forma también esses traços kármicos é trabalhar de debilitar ao estas ego. huellas es trabajar el desapego al Nunca negação. Nós não ego. negamos nada. Desapego sí, Vamos no nunca caminho do negación. meio. Nosotros Caminho vamos do meio, por nós el não camino del negamos medio. nada, mas também não afirmamos nada. No negamos nada, no afirmamos nada. Observamos. Observamos. O ego. É verdade que a raiva ¿Es verdad que la rabia fábrica de karma? es la mayor fábrica de karma? Es otra pregunta de Eu Caliel. diria que os 5 traços, os 5 venenos, Yo diría 3 que principais, hay 5 venenos, mesmo tamanho e igualdade los na 3 fábrica principales, de karma. igualmente O apego, importantes entre sí, derivações. ignorancia, apego y rabia, y sus derivaciones en la envidia y el orgullo. Todos producen karma. El apego produce karma. É a raiz El da apego raiva. es la raíz de la rabia. Porque a raiva é exatamente quando as Y coisas la não rabia estão de acordo aparece cuando las cosas no están de acuerdo con lo treinar o que yo tengo, hacia lo que yo tengo apego. Porque a raiva é consequência do apego. E o apego é consequência da ignorância. Y el apego es consecuencia de la ignorancia. Nossa ignorância gerou identidade. La tradición dice que la ignorancia produjo nuestra identidad Esse passo a passo, né? y la identidad trae la rabia. Entonces, es Já li um ese livro paso a do paso. Dzogchen, que precisamos de um mestre para que ele nos ajude a Oliveiros dice que leyó un libro de não Dzogchen entrarmos num que precisamos de un maestro É isso mesmo. para que él nos ayude a reconocer la experiencia y no entrar en un falso estado de realización. ¿Es así? Tem que ser alguém Entonces, sí, com autorização para isso, né? quien nos haga Lá em Dzogchen, conocer o entrar en el estado de la naturaleza búdica tiene que ser un maestro por apontamento reconhecer a natureza pura da mente. para que nos inicie en ese reconocimiento. Senão realmente há o risco de Porque si no, vaidade do ego, temos certeza que podemos estar en el riesgo de la vanidad de nuestro ego, de creernos plena quando reconhecida e quando apontada. que estamos yendo en el camino correcto y no es así. A natureza pura da mente, Entonces, esse é o teu lama raiz, esse é o teu professor. el maestro que te indica cuál es la naturaleza de la mente, ese es tu lama raíz. Não há um risco mesmo Y el riesgo es grande encontrando qualquer de coisa. estar creyendo que encontramos algo y en realidad encontramos Muito obrigado. cualquier Gente, cosa. alguém gostaria de fazer alguma colocação? Uma Bueno, pergunta? no sé si alguien más precisa o quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hoje nós estamos fazendo uma prática não formal. Bueno, Certamente nós hoy hicimos una práctica no formal. conectamos a natureza pura da mente, levamos Nos conectamos a la naturaleza de la mente, até llevamos la conciencia nos conectamos a nuestro com a corazón, pura, nos conectamos con la abertura. nessa abertura, nessa espaciosidade. En esta apertura y en esta espaciosidad Nós fazemos votos de que todos os seres hacemos atinjam a essência da votos iluminação, para que todos los seres alcancen que nós la possamos iluminación, atingir a essência da que iluminação, nosotros podamos alcanzar la esencia de la iluminación para trabajar sin cesar de todos para os el seres. beneficio de todos los seres. Do poder dessa abertura, Del poder de esta desse apertura, vazio, de este vacío, nós fazemos votos. hacemos Pedimos que votos Rinpoche, nosso professor,
de que Tenzin Wangyal Rinpoche, nuestro maestro, tenga una vida muy, muy larga. Y que la compasión, la bodhicitta, que surge de ese vacío, que es inseparable del vacío y la apertura, esa bodhicitta se exprese donde aún no se expresó y sin debilitarse en donde ella ya existe, que ella se expanda a todos los seres como mente del despertar. Buenas noches a todos y hasta la semana que viene. Para todos. Boa semana. Boa noite, gente. Obrigada, Denis. Boa noite a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos, gracias. Boa semana para todos. Gratidão. Igualmente.